Olá, meus amores, bom dia, tudo bem? Cedo aí no Brasil, né? São menos 4 horas, o pessoal tá levantando agora. Eu tô postando as mensagens, né, que foram recebidas. Eu lembro que eu fiz, foi me pedido para fazer uma sessão, para fazer aí, abrir os canais para receber as mensagens, né, dos desencarnados que gostariam de passar mensagens aí para os seus entes queridos. As pessoas, assim, eu recebi, foi uma noite muito trabalhosa, é um cansaço, não só físico, mas eu me sinto próprio doente no outro dia. Eu cheguei a ter febre, foi talvez porque nessa sessão a maioria daqueles que entraram em contato foram os desencarnados e que cometeram suicídio. Então, existem, né, dessas mensagens aí, alguns que ainda estão muito revoltados, alguns ainda, né, que já foram resgatados do vale, dessa penumbra onde eles se encontravam logo após o desencarne, mas que ainda não tem aí eles estão em tratamento espiritual, estão nessas colônias, né? Nos é falado, né? A gente capta da maneira que eles falam, né? Alguns detalhes e a gente vai entendendo que existem colônias espirituais, hospitais, onde eles ficam e que tem um amparo, um tratamento, tá? Muitos chegam desorientados, ainda sentindo muitas dores físicas, uns ainda não conseguem ter total compreensão da gravidade do ato que foi cometido. Então foi uma sessão muito, muito pesada, né? E eu vou recebendo, então eu vou passando, eu vou escrevendo, né, as mensagens, e agora, né, eu vou redigindo e vou aí postando para vocês. Mas assim, mesmo agora que eu só estou redigindo, eu começo a fazer, eu sinto uma vontade muito grande de chorar. Eu paro, eu rezo, eu acendo uma vela, eu fumo meu cigarro, eu volto. Mas é por este motivo que as mensagens serão aí, né, passadas aos poucos. É algo, as pessoas acham que a gente, quando tem algum dom, que é algo que a gente gosta muito, que é algo que, não, eu tenho responsabilidades espirituais, eu tenho responsabilidade com a espiritualidade. Então tem algumas coisas que quando mexem comigo, por mais que eu tenha um preparo espiritual, eu não digo, olha, eu vou receber, não, eu sou avisada, eu me preparo, eu tenho, né, me é pedido eu não posso ter relações, por exemplo, íntimas, eu não fumo, naquele momento, pelo menos um dia ou dois, eu não bebo, tá? Não como carne vermelha. Então eu tenho ali um preparo, mas ainda assim eu sinto esse desgaste, tá? Mas eu me sinto, né? Se me é pedido, eu me sinto na obrigação, é a minha obrigação, é o meu dever, tá? Então, passar essas mensagens. Uma outra coisa, né? Eu quero explicar isso para vocês, porque as pessoas me perguntam: como é a sua mediunidade, tá? Eu vou primeiro explicar os diferentes tipos, então são 4. Existe a mediunidade, que é o mecânico, né? Que é uma característica da pessoa que é capaz aí de movimentar a mão, de escrever, claro que sobre a influência aí direta do espírito, que a gente vê aqueles médios que psicografam, que, né, quando ali iluminados ou radiados pelo espírito, pelo desencarnado, eles escrevem com a letra da pessoa, né, a mesma caligrafia, tá? Então ele fica totalmente ali, o mecânico ele se torna passivo durante a situação,
né? Tem alguns que dormem, que perdem a consciência, e aí ele recebe, né? Ele psicografa as mensagens. Depois tem o intuitivo. Então, o intuitivo, ele atua como uma espécie de intérprete, né? Então, ele transmite aí o pensamento do espírito que faz contato com ele. Então, ele pode, tá? Ele tá aqui e aí ele começa a ter a intuição, ele sente, ele tem ali, ele sabe que tem alguém do lado, que tá próximo, que precisa falar, que precisa, né, se comunicar. Tem o semimecânico, que é conhecido por ser aquele tipo que a maioria dos médiuns possuem, tá? Que nesse tipo, o médium, ele sente a sua mão ser impulsionada pela vontade do espírito, tá? Então ele é tomado por este espírito, tá? Então tem uma consciência daquilo que ele está escrevendo, tá? Conforme as palavras se formam. Tem um inspirado. O inspirado, ele trata, né, do tipo de médium que tende a receber as mensagens em um estado de êxtase, tá? A comunicação, ela é feita de forma espontânea e ele é capaz de compartilhar muitas informações de outras áreas também, que não seja só a área de atuação. Então, ele pode captar todo tipo de energias, de mensagens, de entidades e seres, tá? O Chico Xavier, tá? As mensagens de Chico Xavier, por exemplo, que é o que é mais conhecido, né, aqui no Brasil e no meio dos espiritualistas. O Chico Xavier, né, que ele foi mais influente no Brasil, então durante toda a sua vida ele psicografava centenas de mensagens, né, e que até hoje chocam, que, né, tem aí, nós conhecemos, ouvimos a ajuda, a caridade, a maneira como ele trabalhou a espiritualidade na vida dele. Tá? Como é a minha espiritualidade? Tá? No início, eu tentei negar todas essas coisas. As pessoas que estão aqui, eu acho que ainda tem. Se vocês encontrarem, me marca, porque eu não tô conseguindo encontrar mais. Até um post que eu conto sobre a minha amiga Adriana, que desde criança eu tinha, né? Eu fiz uma publicação uma vez falando sobre isso, sobre essa minha amiga, que eu passei muito tempo tendo contato com ela. Às vezes eu via a mãe dela, ela me contava as coisas quando eu era criança, eu contava pra minha mãe dizia: minha filha, você tá ouvindo as conversas da gente? Minha mãe me levou pra fazer exorcismo, me levou no padre, me levou, meus pais são muito católicos, na benzedeira, na rezadeira, entendeu? Eu apanhei, enfim, porque essa menina me falava as coisas, eu tinha uma concepção, uma maturidade, né? Então, eu nem sabia que fulano tava doente, eu falava: mãe, fulano vai morrer. Quem te contou isso, menina? Você é louca, por que você tá falando uma coisa dessa? E às vezes eu levava uns tapas. E era a Adriana. E essa Adriana, ela me acompanhou durante muito tempo na minha vida, tá? Na minha infância, na minha adolescência também. E era coisa da minha cabeça, tá? E minha avó, que faleceu, vocês também, quem tá no grupo sabe, quando ela faleceu, uma semana antes dela falecer, ela mostrou uma foto pra minha família, onde aparecia essa Adriana na foto. Estávamos na casa dela, da minha avó e do meu avô, hoje os dois são falecidos. Estávamos não tinha nem a minha irmã ainda, eu, minha mãe, minha avó, meu avô e meu tio. E naquela época, né, nesse tempo eles estavam morando em Rondônia, então eu e minha mãe, comigo pequenininha, eu tinha uns 3 anos, nós fomos visitar os meus avós e meu tio que estavam morando em outro estado. E naquela época a gente não tinha máquina fotográfica, então usava-se contratar um fotógrafo, ele vinha até a nossa casa e ele tirava uma foto. Então, além de nós, que éramos só família, tá? Tinha um fotógrafo, mas o fotógrafo estava tirando a foto. E nessa foto aparece a Adriana, tá? Estávamos todos nós em pé, eu acho que eu estava já com cara de choro.
A Adriana estava entre as pernas do meu avô, né? E no fundo se vê claramente a silhueta, como se ela estivesse sentada num banco atrás. Foi tirada na sala dos meus avós. Via-se claramente, né, a figura de uma mulher que, mesmo depois de tantos anos, há muitos anos eu não tive mais nenhum contato, ela simplesmente desapareceu, não sei porquê também, não sei explicar. E aí eu não vi mais a Adriana, mas ela aparece naquela foto, né? E aí a minha avó, que estava com câncer, ela resolveu, antes dela morrer, e minha avó, evangélica, ela já era evangélica, minha avó participou da congregação mais quase 50, 60 anos da vida dela, minha avó participou da igreja congregação, né? Congregação cristã, minha avó já era anciã. E minha avó escondeu isso, né? Ela explicou, ela falou, olha, antes da minha avó ser da congregação, a minha avó era benzedeira, tá? Só que ela ficou doente e ela recebeu um milagre, né? Através da fé dela nessa igreja, isso é verdade. Então ela resolveu, né? Ela era católica, ela benzia, ela foi nessa igreja, estava começando a igreja, a congregação, no caso no Paraná, na cidade de Autônia, onde eu nasci, né, no estado do Paraná, em São Paulo. E a minha avó foi, liberta de uma, né, em uma dessas reuniões, nesses cultos, tá? A minha mãe estava junto, minha mãe disse que é verdade, ela viu a minha avó que vivia doente, desenganada pelos médicos, né? Ela soltou todo o sangue que estava parado, que minha mãe falou que fedia como um peixe podre depois de uma oração que foi feita para ela. Ela recebeu um milagre e minha avó viveu todos esses anos e ela resolveu, né? Ela se encontrou na congregação. Então a minha família é feita, é composta. Nós temos evangélicos, a gente tem testemunha de Jeová, tem eu que sou da macumba, tem o espírita, tem o católico e a gente convive muito bem, né? A gente aprendeu, apesar das diferenças que às vezes tem, um acredita numa coisa, um diz uma coisa, mas a gente convive muito bem. E a minha avó disse que, como ela, tá? Ela fez uma relação na cabeça dela, que ela, que era benzedeira, que ela também via os espíritos desencarnados, ela ficou doente e ela recebeu a libertação. Ela achava que, né, se eu continuasse naquele momento seguindo aquela linhagem ali, essa coisa, ela já via em mim, sabe, eu já era diferente. Então ela achou que ela estaria me preservando. Então ela viu a foto, ela sabia, ela também via e ela guardou tudo isso. Mas é claro que em mim, durante todo esse tempo, ser diferente, não ser acreditada, me causou um monte de trauma. Mas enfim. Então tá? Eu posso estar em casa, eu posso estar em qualquer lugar, tá? E às vezes eles encostam, eles aparecem. Eu já postei vídeo aqui pra vocês, né? Que aconteceu naquele dia que eu fui aqui num brechó, que aqui tem vários brechós chiquérrimos na Itália. Eu fui com um grupo de amigas e de repente o lugar parecia uma geladeira de tão fria, saía fumaça da boca. Eu senti, depois as luzes começaram a piscar e apagavam e passou uma mulher, né? Que era um espírito desencarnado. Ela não me deu nenhuma mensagem, mas eu percebi que as minhas amigas, que não eram acostumadas a isso, italianas, começaram a ficar apavoradas. Nós saímos do lugar e, enfim. Mas assim, eu tenho sonhos. Eu já, por exemplo, né, na faculdade, eu tô aqui com meu caderno, fazendo, ouvindo o professor e eu apago. Já aconteceu de eu acordar e eu ter uma mensagem escrita, né, como receber entidades. Mas nessa noite eu quero explicar para vocês, tá? Que nessa noite eu já tinha recebido esse aviso, eu deveria abrir aí os canais para essas mensagens, então eu fiz o meu preparo, me preparei, eu fiz todos os meus rituais, eu rezei, então eles vieram. Eu não sabia quem eu receberia, então eu recebi muitos suicidas, tá? E eu vou passando aos poucos, eu acho, né? Tem que lidar com isso, tá? Então eu recebo. As pessoas, às vezes, que estão perto de mim, minha filha, que também já viu, estando ao meu lado, então elas sentem que tem alguma coisa diferente. Então, às vezes, eu apago e eu vou dizer coisas, tá?
eu acho muito interessante porque isso não aconteceu ainda, eu não sei como seria, como será, porque vai acontecer um dia que uma situação dessa, né, ocorrer e o meu marido estiver perto, né? Ele é católico, ele é totalmente ascético a muitas coisas, cético, né? Na verdade é cético, ele é cético em relação a muitos assuntos. O cara é militar, é da marinha, ele já foi pra guerra, ele foi Irã, Iraque, ele combateu, ele... Então, assim, ele eu não sei como vai ser ainda, apesar de eu já ter dado umas, né, já falei, expliquei, mas ele respeita super, entendeu? Mas não sei como será essa situação, mas era o que eu queria explicar para vocês, porque vocês vão estar aí vendo, né, essas mensagens que eu tô passando. Então eu vou fazendo com calma, gente. Eu tenho outras coisas, 1 milhão de coisas acontecendo por aqui também, tá? Muito focada em projetos, eu tenho meu livro que eu tenho que mexer nele, eu tenho que lançar esse livro, eu já tô sendo aí cobrada, e tenho a espiritualidade, eu sou mãe, eu também tenho os 3 filhos que estão no Brasil, eu tô morrendo de saudade, eu sofro por isso, tenho minha filha aqui, tenho meu casamento, caso dia 23 agora de novembro, né? Então tem um turbilhão de coisas acontecendo fora, né, as pessoas que, né, tem as consultas, que isso também é o meu trabalho, tá? Eu mantenho, né, a espiritualidade, aí vocês falam, mas por que cobra? Porque eu larguei toda a minha vida para viver espiritualidade, né? As pessoas, às vezes, eu gosto de falar isso, né? É cobrado a consulta. Aí a consulta é cobrada, vocês não pensam que todo aquele dinheiro é meu. Eu já, e quem me conhece, que convive, sabe, né? O dinheiro tava ali debaixo do santo, que era o dinheiro de um trabalho ou de consulta. Eu não podia pegar R$ 1, mas ia cortar minha água, acho que a luz já estava cortada, mas não era meu dinheiro, que vai para obras assistenciais, eu tenho responsabilidades, eu dou de comer para santo, eu dou de beber, eu sou da Umbanda, essa é a minha religião. Então, as pessoas, eu acho interessante, assim, as pessoas têm uma amizade, têm um carinho muito grande por mim, né? Mas às vezes elas acham que por você, né, ser espiritualista, por você lidar com isso, que é obrigação, a caridade, que você tá ali, entendeu? Que você tem que estar amparando. É sim, eu acho que eu procuro ser uma pessoa empática, né? Mas eu também sou um ser humano, eu tenho problemas também. Santo de casa não faz milagre, gente. Eu tenho todos os tipos de problemas, como todo mundo tem, tá? Hoje eu já não tenho nesse momento, a minha mãe de santo faleceu, todo mundo sabe disso, o ano passado, então eu não tenho mais uma mentora aqui, né? Então tudo que eu faço, eu me consulto com os meus guias, com as entidades, eu não saio de casa, tá? Se eu não tiver amparada espiritualmente, tá? E mesmo assim coisas acontecem, né? Mas imagina se não tivesse, mas eu procuro caminhar honestamente, de forma ética, tá? Mas esse vídeo é para explicar para vocês aí o porquê do recebimento dessas mensagens, tá bom? E vou continuar aí no meu tempo, passando essas mensagens para você, vou estar aí publicando, tá bom? E é isso. Tô lá no YouTube, algumas pessoas disseram que não consegue, que não são avisadas, eu não sei, sabe? Eu também tava prestando atenção que de pessoas que eu sigo, por exemplo, né? A pessoa terminou a live, mas tá chegando para mim a mensagem, a notificação que ela ainda tá em live ou que ela entrou em live. Não sei, isso acho que é da internet, é conexão, entendeu? Mas a maioria das pessoas que se inscrevem no canal, acionam o sininho para que sempre que eu postar qualquer coisa lá, né, aparecer para eles, as pessoas, né, a maioria pelo menos tem dito aí que tá funcionando. Como eu disse, eu tô migrando pro YouTube, então eu ainda venho para cá, eu acho que o acesso, né, a live, o diálogo, mas eu tô lá no YouTube.
tá? Então, vocês que me seguem aqui, se eu tenho... Gente, olha só, eu fiquei me sentindo cocô, pensando assim, nossa, né? Eu tenho 7.000 e poucas pessoas que seguem lá o Caldeirão, mas... né, eu vim pro YouTube também quero dizer que eu não quero virar youtuber, não é isso, é que eu acho, né, ainda mais que eu tive meu Facebook derrubado, roubaram minha senha, eu fiquei sem o Caldeirão, arquivaram, então eu acho que essa plataforma é muito instável, então a qualquer momento alguém pode te roubar, né, isso aqui, pode acontecer alguma coisa, e eu tinha centralizado tudo aqui, né? Então eu senti necessidade de ter um backup, a gente tem um outro refúgio, tá? Não é que eu vou desaparecer daqui, mas eu vou postar lá, que eu sei que de lá vai ser mais seguro, para poder compartilhar com vocês através do Caldeirão. Então eu ficaria muito feliz se vocês aí, né, dessem esse apoio, esse incentivo, mas repito, não quero virar youtuber, eu não tenho isso, né? Fiz, até apaguei, porque depois eu falei, nossa, coisa meio besta, idiota, mas eu queria ficar mais com vocês, por exemplo, deixar a live ligada aqui, eu vou fazendo as minhas coisas, vocês têm uma certa curiosidade aí a respeito, sei lá, da minha vida, do meu dia a dia, que é igual de todo mundo, eu acordo descabelada, eu acordo, aí eu levanto, eu enrolo, limpo casa, ontem eu fiz uma faxinona aqui que precisava fazer, ontem de manhã, eu lavo roupa, eu grito com o menino, eu resolvo problema, eu vou no mercado, e isso, né, e além disso tudo, essa proximidade com a espiritualidade. Então, eu tinha pensado em fazer isso. Só que eu me sinto meio boba de ficar, às vezes, ali, falando sozinha, né? Tipo, não sei. Eu me sinto ainda muito acanhada em relação a isso. Mas eu gostaria de ter uma proximidade maior com vocês, tá? Enfim, é isso. Eu desejo a todos aí uma ótima sexta-feira. Eu vou lá depois, mais tarde, eu vou lá pro Caldeirão no YouTube fazer uma live com o aconselhamento do tarô. Vamos tirar aí as cartas, a mesma baladainha, né? Vou responder 5 pessoas, ou até mais, quem sabe hoje, dependendo do meu dia, né? Então deixa lá o nome completo de batismo, data de nascimento, a pergunta objetiva. Já expliquei milhões de vezes por que da pergunta objetiva, tá? Quanto mais objetiva é a pergunta, mais clara, mais claro, com mais clareza, né? Abrirão aí as cartas aí falaram. Sofia, 13 anos, tava ali, começou a fazer. Primeiro que ela quis que eu postasse aqueles vídeos dela tirando sarro, que eu achei muito fofo, fiquei lisonjeada, um pouquinho com vergonha às vezes, porque eu sou louca mesmo, né? Mas a Sofia resolveu ficar fazendo aqueles vídeos me dublando. Só que Sofia tá naquela coisa, ai, que os meus amigos vão pensar se eu postar no meu canal, ai, que vergonha, ai, isso, ai, aquilo. Mãe, posta no seu. Postei. Ela tava super animada. Aí, ela tem 13 anos, mas ela não trocou todos os dentes. Caiu um dente bem aqui e ela tá banguela. Fim do mundo, né? Difícil a gente trabalhar com esses pré-adolescentes aí. Ela faz graça, mas ela fica assim agora, falando assim. Agora ela... Foi bom, porque agora ela adora usar máscara, porque a máscara esconde, né, a falta do dente dela. Então, respondendo aí, gente, o canal do YouTube, eu vou deixar o link aqui na descrição. É o mesmo nome. É Caldeirão da Dona Bruxa, com tarô e perfumes. É igualzinho, tá aqui. Só tem eu lá. Que é a minha cara lá de bolacha, mesma coisa. Então, mas eu vou deixar o link em algumas postagens aqui recentes, desses últimos dias tem. Então, o link lá, né, o meu canal é o Caldeirão da Dona Bruxa com tarô e perfumes. É igualzinho aqui do Facebook, tá bom? Então, ó, beijos a todos vocês, gratidão pelo carinho, pela atenção, tá? Fiquem aí com Deus, em paz, que sejam abençoados, que tenham um dia aí, né, de prosperidade, tá bom? Beijo para todos vocês, até mais. Mais tarde eu venho, mas lá no YouTube, para fazer, né, a live,
tá bom? Com o aconselhamento do tarô. Beijos, 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 galera.